Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, pessoal. Aqui mais uma live, Salmos da Fé. Estou aqui dando um tempo para o pessoal chegar. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Já temos aqui algumas pessoas. Chegou a Patrícia, Fabiana, Cati. Eu vou citando aqui os nomes, mas tem alguns nicknames aqui que não dá para entender quem é. A Meire, tudo bem, Meire? Dona Ruth, Maressa, Cati, Lili, minha filhinha, Tirza, outra Kátia. Amém, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso, mais uma live, Salmos da Fé. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estou enviando aqui também alguns convites, por isso que eu não estou vendo as últimas pessoas que entraram agora. Amém. Emerson, tudo bem, pessoal? Vai enviando aí, pega o aviãozinho e vai enviando para um monte de gente, porque a vantagem desse aviãozinho, como eu estava dando o aviso hoje para o grupo da igreja, é porque com esse aviãozinho você vai convidar aí as pessoas que estão no Instagram agora que vão entrar, né? Às vezes a gente convida de outra forma e o pessoal está sem tempo, está ocupado, ou esquece e tal. A melhor forma de convidar pessoas é através desse aviãozinho aqui na hora que começa a live. Oi, Érica, tudo bem? Paz. Quem puder pode ir enviando esses aviãozinhos. A gente começa já, tá bom? Estamos começando, melhor dizendo, mas a gente começa o Salmos da Fé. Daqui a pouquinho vai enviando, convidando aí pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos convidando pessoas para assistir a nossa live. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. Temos até o momento 10 pessoas. 11 pessoas. Saudade de vocês também, Érica. Amém. Emerson, acho que é Emerson lá do Mato Grosso do Sul, né? Tudo bem, Emerson? O Eric também entrou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar início a mais uma live. Salmos da Fé. Amém. Glória a Deus, vamos dar início a mais uma live Salmos da Fé. E a gente está fazendo nesse dia de hoje, né? Geralmente a gente faz na sexta, mas hoje nós estamos fazendo de uma forma especial, porque também o Salmo 119, que é o salmo que a gente está tratando, é um salmo muito grande, né? Então vamos fazer de várias partes. Pra você ter ideia dos 176 versículos, né? A primeira parte nós fizemos só os primeiros 16 versículos, né? E tem muita coisa ainda para dar, então por isso que a gente vai fazer algumas lives especiais. Vamos ter hoje e possivelmente agora só na sexta outra live, e aí a gente vai avisando, tá certo? Então live Salmos da Fé, Salmo 119. Então vou dar uma introdução aqui para o pessoal que está pela primeira vez agora. Veja bem, o Salmo 119 ele é uma coletânea de orações, uma coletânea de meditações só sobre a palavra. Como você já viu, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? E é extenso, e ele é uma coletânea. Agora, sabe por que ele é tão grande assim, além do fato dele estar falando da própria palavra? É porque ele é um salmo acróstico. O que é que significa isso? Acróstico. Que um determinado trecho começa sempre com uma letra determinada. Então ele é feito conforme o alfabeto hebraico, né, que é a língua original do Velho Testamento.
Então, a cada 8 versículos, esse bloco de 8 versículos está dentro de um conjunto, né? Então, por exemplo, os primeiros 8 versículos, eles começam com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, um equivalente ao alfa, equivalente ao nosso A, né? Então, os primeiros 8 versículos, do 1 até o 8, é o Aleph, né? Então aí vamos para uma outra estrofe ou um outro parágrafo. O segundo parágrafo é o Bet, vai do 9 até o 16, amém? Então foi até aí que a gente chegou na semana passada, na sexta-feira, e aí agora a gente vai para a terceira estrofe, que é Gimel. E vão ser 5 versículos, vai ser do 17 até o 24. E depois vem Dalet, que é do 25 até o 32, e assim por diante. Ele é um salmo acróstico, porque cada parágrafo começa, a palavra é com essa letra, entendeu? Então o primeiro versículo começa com a palavra, uma letra Aleph em primeiro lugar, uma palavra letra Aleph, e aí vai. Depois o segundo parágrafo é com a letra Bet e assim vai. Então o que a gente está fazendo? Está fazendo por blocos, acompanhando da mesma forma que foi escrito e que foi inspirado o Salmo 119. Amém, queridos? Então vamos para o terceiro parágrafo, que é o Gimel. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma, por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste, ou, a outra palavra, repreendeste, se tem o mesmo significado, os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer e são os meus conselheiros. Amém? Vamos fazer uma meditação, vamos em cima desse bloco aqui, que é o chamado bloco Gimel, terceiro parágrafo do Salmo 119. Ele faz uma solicitação: ser generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Mas muito interessante é o versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. De o que ele está falando aqui? De revelação, né? De poder ver a palavra de Deus como ela realmente foi escrita, da forma que ela é. E veja bem, irmãos, existe realmente a necessidade, e é muito importante que a gente aprenda, principalmente quem tem chamado, né? Mas sobre como funciona a palavra de Deus do ponto de vista da interpretação, né? A exegese, a hermenêutica, né? Exatamente saber como é que significa cada palavra, qual o sentido, isso é muito importante. Mas, irmãos, tem uma outra coisa que é preciso a gente entender, que é mais importante ainda do que tudo isso aí. É a questão da revelação do que aquela palavra diz. É o sentido revelacional daquele texto. Claro que o sentido revelacional vai estar diretamente relacionado à correta interpretação. Então não existe uma revelação baseada numa interpretação errada. Quer dizer, existe, mas é uma revelação que não está correta. A revelação correta das Escrituras, ela é baseada numa boa interpretação, numa boa exegese, numa boa hermenêutica, mas é preciso entender que mesmo tendo uma boa exegese, uma boa hermenêutica, muitas vezes a palavra tem também um sentido revelacional, um sentido que está por trás. Por quê? Você veja que Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aquela palavra ali, né? A palavra, lá na tentação, quando ele estava sendo tentado pelo diabo, ali no original grego é rema. E nós sabemos que a palavra rema é aquela que sai do coração e é proferida com a boca. É aquela palavra que é dita, é aquela palavra que é confessada. Então aí a gente já vê que é um outro sentido. Você pode estar, por exemplo, dizendo que é curado, né? Pelas pisaduras de Jesus você já foi curado, você já foi sarado, mas você pode estar dizendo isso só da boca para fora, mesmo que tenha uma boa exegese, tenha uma boa interpretação
interpretação desse trecho que fala isso lá em Isaías 53, se isso não se tornar vida para você, isso aí é morto, né? Não tem sentido. É por isso que tem muita gente que se forma em teologia, mas não vive a palavra de Deus. Por quê? Porque aquilo não se tornou revelação, aquilo não se tornou rema. E nós entendemos que quando o salmista faz essa solicitação, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas. Veja bem, não é para que eu contemple a lei, não é para que eu entenda a exegese, a interpretação baseada nos originais ou o contexto histórico. Ele quer ver as maravilhas, né? Então, veja bem, mais uma vez, eu vou dizer, muito pelo contrário, eu dou todo apoio, está correto, você tem que ter uma boa exegese, você tem que investigar o contexto social, histórico, o contexto por trás daquilo ali, daquele texto. Você tem que saber como é que o autor escreveu, porque, para quem que ele escreveu e por quê, né? Isso aí é extremamente importante. Mas mesmo vendo isso, você tem que entender que, principalmente nos textos proféticos, tem muita coisa ali que tem a ver com coisas que ainda vão acontecer. E quando a gente fala, por exemplo, as maravilhas da tua lei, com certeza as maravilhas envolvem todo o aspecto da vida que está na palavra, daquilo que produz fé. Um outro aspecto interessante, né, é que quando a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, muita gente pensa que fé automaticamente vem só ouvindo, né? Eu ouvi ali, ouvi que Jesus é o meu Senhor, eu vi que Ele levou sobre si as minhas enfermidades, e a pessoa pode até dizer amém, aleluia e glória a Deus, mas existe um ouvir diferente que a Bíblia cita no seu hebraísmo, né? Tem um termo que chama hebraísmo, ou seja, uma locução ou vamos dizer assim, uma expressão idiomática hebraica, chama-se hebraísmo, que é inclinar os ouvidos. É uma expressão que é muito comum na palavra de Deus. Inclinai os vossos ouvidos. Então existe uma forma de ouvir diferente, né? Existe o ouvir natural, você ouve, mas aquilo só ouvindo não produz fé. Como é que produz fé? Produz fé quando você está inclinando os seus ouvidos para receber com avidez a palavra que está sendo pregada, entendeu? Então quando você ouve ou você aprende essa palavra e você está recebendo com avidez, inclinando os teus ouvidos para receber essa palavra, aquilo gera fé. Dessa forma gera fé. Então eu estou falando dessa forma para você entender que existe a palavra como ela deve ser interpretada no seu contexto social, no seu contexto histórico, né? Na sua revelação, como está escrito no original, isso é importante, mas existe um aspecto revelacional, assim como você pode ouvir e até mesmo ler, né? E ler um estudo exegético e ler tudo que está ali sobre o contexto social. Mas enquanto aquilo não produzir vida para você, não se torna rema. Então é muito importante a gente entender isso. Quando você vai ler, quando você vai meditar na palavra, você precisa orar. Você precisa orar antes, porque pedindo a Deus entendimento. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, que aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Amém? Então você precisa pedir a Deus sabedoria para entender a palavra. É claro que existem os 5 dons ministeriais e tem pessoas que têm unção especial para ensinar, como a unção de mestre, tem pastores, tem profetas, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que foi liberado, daquilo que todo cristão tem acesso. Amém? Então isso é o versículo 18, no versículo 19 ele diz: eu sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. É óbvio que Deus não vai esconder os mandamentos daquele que busca Ele, né? Mas o que é interessante nesse versículo 19 é que ele está falando da brevidade da vida. Ele diz: eu sou peregrino nessa terra. A intenção dele é mostrar, olha, o tempo está passando, a vida é muito passageira e eu quero a profundidade da tua palavra. O que está por trás desse maravilhoso salmo é a intenção desse escritor de aprender mais de Deus, de descobrir das maravilhas do Senhor. Irmão, isso é muito importante para mim e para a sua vida. Tenha essa atitude de querer mais, de querer se alimentar, de querer ser alimentado. Na verdade, irmãos, querer ser bem alimentado pela palavra é algo que o próprio Espírito de Deus impulsiona dentro do coração de alguém que se nasceu de novo, verdadeiramente.
Amém? Porque o Salmo 23, que é um salmo messiânico, que está falando sobre o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor, diz que ele nos guia para águas de descanso e para pastos verdejantes. Ora, irmão, se eu e você, nós somos ovelhas, pasto para nós significa o quê? A comida da ovelha. Qual é a comida da ovelha daquele que nasceu de novo? É a palavra. Então, o que esse Salmo 23 está dizendo? Que é Jesus, o bom pastor, que guia você para ter uma oportunidade de ser bem alimentado. Amém? Então, quando você ouve uma palavra que alimenta você, você pode ter absoluta certeza que é Jesus te alimentando e que é Ele quem está guiando você para ser alimentado, porque Ele guia você para pastos verdejantes. Amém? Versículo 20 diz: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Ele está falando aqui sobre essa ansiedade benéfica, né? Não é uma ansiedade de ficar preocupado, mas esse desejo intenso de aprender a palavra. Aí no 21 ele diz, ó, repreendesses os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Está falando sobre a repreensão de Deus para aqueles que se rebelam contra Deus. Tira de mim o opróbrio e o desprezo, porque eu tenho guardado os teus testemunhos. A partir daqui a gente vai ver, desculpa, a partir daqui a gente vai ver que alguns versículos ele fala sobre um suposto grupo de pessoas que estava contra ele, né? Alguns estudiosos dizem que havia pessoas que estavam difamando esse salmista. E esse salmo, na verdade, além de ser um salmo de exaltação à palavra, é um salmo de comparação. Ele está comparando, dizendo, é melhor eu confiar na palavra, é melhor confiar nos teus preceitos, mesmo que esses soberbos, mesmo que essas pessoas estejam me difamando, estão falando coisas que eu não sou, eu vou ficar com a tua palavra. E isso serve de exemplo para mim e para você. Amém? Tira de mim, né, o opróbrio e o desprezo, porque eu tenho guardado os teus testemunhos. Olha o que ele diz no 23. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Essa palavra príncipes no original significa autoridades, né? Às vezes a gente pensa que porque a Bíblia está dizendo príncipe significa automaticamente que foi alguém que é filho de um rei, né? Mas não, a palavra que às vezes é traduzida como príncipe significa autoridades, pessoas que estão em autoridade. Ele está dizendo que algumas autoridades lá de Israel falaram contra ele, né? Mas o teu servo considerou os teus decretos. Então isso nos traz também uma outra consideração, irmãos. Não importa o que estejam falando de você, não importa o que estão difamando você. Isso é algo, seja bem-vindo, isso é algo que todo cristão sofre, né? Perseguições e difamações. Até porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades, dominadores desse mundo. Sempre vai haver alguém que tem um pensamento mau a respeito de você. Sempre vai ter alguém que vai difamar você. Sempre vai ter alguém que não vai gostar, não vai com a sua cara. Então, o que isso significa? Não atente para essas opiniões, atente apenas para a palavra. E mais uma vez, mais um ponto aqui, a gente vê a importância de se ter uma fé firmada na palavra, uma vida eficaz, uma vida cheia da palavra, como diz Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra tem que ser meditada, tem que ser lida, a palavra tem que ser meditada, a palavra tem que ser digerida, a palavra tem que ser, ela tem que fazer algo dentro do seu interior, você tem que receber com avidez e você também tem que confessar essa palavra, porque quem crê fala a palavra. Amém, queridos? E assim você vai ter uma fé fortalecida para suportar toda e qualquer situação, como por exemplo essa situação que o mundo está lidando, né, irmãos? Se você ficar meditando nessas coisas do mundo, você entra num desespero, porque é isso que o diabo quer. As pessoas não estão percebendo, é algo porque é muito claro. Existe uma atuação de espírito de morte. Tem pessoas, pessoal, morrendo não só de Covid, mas de outras coisas, mas muito mais do que antes, né? Desculpa. Eu soube de um caso de alguém que sofreu um acidente, né? E com esse acidente foi para o hospital e lá no hospital pegou Covid e terminou morrendo. Quer dizer, desculpa, a questão não é só Covid, a questão são coisas que estão acontecendo
que mostra claramente que há um espírito maligno e você tem que estar firmado na palavra de Deus, você tem que estar firme na palavra, mas foi exatamente por um motivo como esse, por uma situação como essa, por situações como essa, que a palavra de Deus veio poderosa e salvar a sua vida. Ah, mas sempre existiu o evangelho. É verdade, sempre existiu o evangelho, sempre existiu a pregação da palavra e sempre houve isso desde que o Senhor Jesus foi ressuscitado. Mas essa onda de avivamento da palavra que temos tido acesso desde a década de 60, né? E trazendo essa palavra da fé que tem exaltado a importância de você se alimentar da palavra e não somente, como alguns dizem, não só de historinhas e ilustrações. Mas eu não sou contra historinhas nem ilustrações, né? Mas eu entendo da seguinte forma: o papel do pregador, o papel do pastor, do apóstolo, do mestre, o papel da liderança, o papel do professor, do rema, o papel dessas pessoas é alimentar o rebanho. Tá? Eu sei que essas outras ilustrações tudo são ferramentas, mas eu dou muito mais credibilidade a só a palavra de Deus, porque quem vai gerar fé não é uma história bonita, né? Mas quem vai gerar fé é a palavra. É claro que Jesus, né, quando ensinava a palavra, ele usava, por exemplo, de parábolas. Só que aquelas parábolas, mesmo sendo historietas que ele citava, era em cima basicamente de princípios espirituais, era bem firme em cima de princípios espirituais, como por exemplo a parábola do semeador. Ali está muito direto, a semente é a palavra, né? E o solo são os corações, e assim por diante. Fica firme na palavra, se enche da palavra, porque é ela que produz fé e produz a mudança na sua vida. Então nós vimos aqui esse primeiro parágrafo de hoje, que é o terceiro parágrafo do Salmo 119, que é o Gimel, que vai do 17 até o 24. Vamos agora para o parágrafo Dalet, que vai do 25, versículo 25 até o 32. Veja bem, diz assim: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus preceitos. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas palavras. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos eu me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Veja bem, vamos ver algumas coisas aqui. Veja que nos últimos versículos do parágrafo anterior, a gente entende que haviam príncipes ou autoridades que tinham falado contra eles. Então ele tá naquela angústia de que houve uma difamação contra ele, né? E é nesse contexto que ele faz a comparação com relação à importância de se manter firme na palavra. E quando ele diz, a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a palavra, ele está dizendo o seguinte, algo que nós podemos trazer e fazer um link lá com Tiago capítulo 1. Porque aqui diz, olha, a minha alma, ou seja, minhas emoções, né? Minhas emoções, o que eu sinto, está arrasado, está acabado. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu estou no pó, eu estou bem desgostoso, eu estou triste, eu estou abatido na alma. E aí ele faz a seguinte pedido de oração: vivifica-me segundo a tua palavra. E ele fez a oração correta, porque a palavra produz vida. E lá em Tiago, no capítulo 1, só um momentinho aqui para eu encontrar, né, para você ver por que é que eu disse que faz um link com Tiago, capítulo 1. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 20 e versículo 21, olha o que diz, Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só,
acolhei com mansidão. Lembra que eu falei sobre o ouvir corretamente, inclinar o ouvido? Acolhei com mansidão, sem reservas, tá? Sem questionamentos. Será que a palavra é verdade? Não, sem dúvida. Acolhei com mansidão, a qual essa palavra, ela é poderosa para salvar a tua psique. Aí no original, alma significa psique, né? Então, ele está dizendo que é a palavra que tem poder para salvar as emoções das pessoas. E veja qual é o pedido aqui do salmista. Ele diz: olha, minha alma, as minhas emoções estão arrasadas, estão no pó, mas vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus, irmãos, que tem o poder. Ela não é só é preciso que você entenda isso, que a palavra de Deus não é só uma junção ou um conjunto de trechos, versículos e parágrafos bonitos, né? Ou que tem verdades espirituais. É claro que tem verdades espirituais, mas eles não são só bonitos. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Ela tem poder para restaurar as tuas emoções, isso mesmo. Porque o que a palavra de Deus diz a respeito, por exemplo, do nascido de novo, da pessoa que é cristão, da pessoa que nasceu de novo, é poderoso, irmãos. A Bíblia diz que nós, através de Jesus, podemos e devemos reinar em vida. Em vida. Ele não está dizendo reinar no milênio ou reinar no futuro. Ele disse lá, reinar em vida, lá em Romanos. A palavra tem esse poder. Mas você pensa assim, mas pastor, e por que o salmista está tão choroso desse jeito? Não é pecado chorar, né? Não é errado você... Alguém te magoou, alguma situação se levantou, não é errado. Agora, o que é errado é você ter as ferramentas para se recuperar, para que a sua alma seja restaurada, como diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, ou conforme diz aqui, vivifica-me segundo a tua palavra, ter as ferramentas e não usufruir dessas ferramentas para a tua própria vida, a vida da tua família, as tuas finanças, né? Porque o teu ministério, ou tudo que está relacionado com a tua vida, amém? Mas nesse sentido aqui é mais relacionado com a alma, com as emoções, porque o ser humano, o homem, ele é tríplice, né? Ele tem, não é que ele é de 3 partes, mas ele tem uma tríplice natureza. O ser humano é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Eu e você, nós somos um espírito. Quando nós nascemos de novo, é o nosso espírito que nasceu de novo. Você possui uma alma. A alma no original grego é psique, é as tuas emoções, lembranças, é a tua memória, tá? De não confunda com consciência. Consciência está no espírito do homem, ok? Consciência. Agora, a consciência, né, ela vai ser influenciada pelas informações que está na mente. Amém? Por isso que é importante acolher com mansidão a palavra, para ela renovar a tua mente, para que a tua mente seja salva, para que você tenha informações corretas, e essas informações corretas vão fazer, através da sua consciência, você ter um acesso direto com o Pai, né? Então, veja bem, ele diz mais no versículo 26, eu te expus os meus caminhos e tu me valestes. Ensina-me os teus decretos. Ele está aqui reconhecendo que se não for Deus, né, através da unção, se não for Deus através dessa graça, dessa unção de aprendizagem, ele não poderia entender a palavra de uma forma correta. Como eu te disse, a palavra é muito simples. Irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. A palavra de Deus, ela é simples, sim, para os simples. A palavra de Deus é acessível. Quando eu falo de esse desejo dele aprender as maravilhas, né? Ou de que ele ensine, que Deus ensine os decretos, eu não estou dizendo que a Bíblia é tão difícil que a pessoa tem que fazer esse jejum, não sei o que, de 30 dias para poder aprender. Não é isso que eu estou dizendo. A palavra, ela é simples, ela é direta, amém? Só que você precisa vê-la como Deus quer que você vê. Ele quer que você receba com avidez. Ele quer que você receba com o coração aberto. Outro detalhe que você precisa lembrar é que esse Salmo 119, de Deus, maravilhoso, cheio de revelação, mas ele foi escrito na velha aliança. Então, a
realidades que aquele povo que estava ali vivendo naquela época, o salmista, ele não tinha acesso a realidades que você e eu temos hoje através de Jesus. Você e eu, por exemplo, somos filhos de Deus. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. As pessoas confundem e pensam que todo mundo que está no mundo é filho de Deus. Não, todos são criaturas de Deus, né? Foram criados por Deus. O filho não é só aquele que é criado. O filho é aquele que nasceu de novo. Por isso, como Jesus Cristo disse lá em João capítulo 3, era necessário nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é que significa nascer da água? Tem um duplo significado. Nascer da água é nascer da palavra, porque a palavra é água. E nascer da água também, alguns levantam a possibilidade de ser a questão do líquido amniótico que há na placenta da mãe. Então, alguns sustentam que nascer da água seria nascer normalmente, mas também nascer do Espírito. Pois bem, é necessário nascer de novo para ter acesso a essas maravilhas que o salmista não tinha, apesar do povo de Israel ter uma aliança com Deus. Amém? E aqui ele diz mais no versículo 27. Faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Mais uma vez um pedido de profundidade na palavra. E aí ele diz no 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. É muito semelhante com o que ele disse no versículo 25. Ou seja, ele está magoado, ele está triste, e pelo contexto você vê que ele está triste porque autoridades estavam falando mal dele, dizendo que ele era uma coisa que ele não era, e ele está muito triste com isso, está pedindo a Deus para que a palavra fortaleça, né? A palavra salve as emoções dele. E a palavra, com certeza, tem poder para salvar as tuas e as minhas emoções. Versículo 29. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei, né? Então ele está mais uma vez trazendo o contexto aqui da difamação. Afasta de mim a falsidade, ou seja, essas falsidades, esses falsos amigos, essas difamações que estão ocorrendo. No versículo 30 diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aqui eu quero fazer uma coisa mais exegética aqui, com relação ao original. É interessante, irmãos, que essa palavra que foi traduzida aqui, nessa versão que eu estou lendo, que é na Revista e Atualizada, a palavra que foi traduzida como decidi, ou decidi-me pelos teus juízos, na verdade é a palavra shavaet, que significa amoldar-se, se tornar igual ou se tornar semelhante. O que ele está dizendo mais ou menos, assim, se a gente pudesse fazer uma tradução alternativa, seria: escolhi o caminho da fidelidade e eu decidi me amoldar, tomar a forma da tua palavra. É interessante, né? Porque aqui é o contrário, né? Ou seja, contrário não, é um ensino positivo da mesma forma, mas aí quando a gente faz o link lá com Romanos capítulo 12, versículo 2, né? O que é que diz Romanos capítulo 12, versículo 2? Não vos amoldeis a este século, ou seja, não vos conformeis e não vos amoldeis. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Como é que você é transformado? Você é transformado quando você se amolda aos decretos de lei, quando você se amolda ou pega a forma da palavra, quando você fala segundo o que está escrito na palavra, quando você pensa segundo o que está escrito na palavra, quando você vive segundo o que está escrito na palavra, quando você se amolda, como disse aqui, escolhi o caminho da fidelidade e decidi me amoldar aos teus juízos, eu decidi se tornar semelhante aos teus juízos. Amém? Quanto mais você se aprofunda em Deus, através da comunhão com o Espírito, oração e língua, oração e meditação da palavra, quanto mais você tem a sua devocional diária, que eu digo que é extremamente importante. Um cristão não pode viver, irmãos, sem devocionais, irmão. Todos, não é só o pastor. Todas as pessoas precisam ter devocional. Todas as pessoas que são filhos de Deus precisam todos os dias comer e se alimentar da palavra. Precisa ter um momento de comunhão com Deus. E assim você vai pegando a forma de Deus, né?
Porque a Bíblia diz que nós somos conforme a imagem de Jesus. E lá em Efésios capítulo 4, diz que os 5 dons ministeriais, com os seus ensinos, as suas palavras, veio para que houvesse uma edificação do corpo de Cristo, para que todos cheguemos à unidade da fé e na perfeita varonilidade de Cristo. O que é chegar até que chegue a perfeita varonilidade de Cristo? É até que os cristãos, que a igreja, se amolde a Cristo. Ou seja, até que a natureza de Deus seja cada vez mais uma prática na sua vida e não algo que eventualmente pela fé você age. É o que chama-se do fruto do Espírito. Uma pessoa que está se amoldando segundo Deus, uma pessoa que está andando conforme a imagem de Jesus, é uma pessoa que está constantemente fluindo no fruto do Espírito. Amém? Então veja como a Bíblia era perfeita, irmãos. Ela não se contradiz, ela vai se completando. Cada trecho da Bíblia vai te dando mais um tijolo para ser construída a casa da tua vida. Amém? Mas tem que ser destruída alguma coisa antes. Tem que ser destruída as fortalezas, como diz Paulo lá, acho que é 2 Coríntios, né? Eu me confundo, 1º ou 2 Coríntios capítulo 10, quando ele diz: as armas da nossa milícia, da nossa luta, da nossa batalha, do nosso bom combate da fé, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, anulando nós sofismas, ou seja, anulando aquelas verdades, entre aspas, que são sofismas, que são mentiras na verdade, e que têm sido tornado fortalezas. É como se essas fortalezas de Satanás são construídas com tijolos chamados sofismas. E a única forma é você tem que destruir essas fortalezas através da palavra e do Espírito e colocar a informação correta para que você se amolde aos preceitos de Deus, como o salmista disse aqui: escolhi o caminho da fidelidade e decidi me amoldar aos teus juízos. Versículo 31 diz: aos teus testemunhos eu me apego. Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Mais uma vez ele está fazendo menção à vergonha da difamação que aqueles príncipes estavam falando dele. Versículo 32. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. É interessante que algumas traduções, né, e na verdade no original hebraico aqui, essa palavra que foi traduzida aqui na revista atualizada como alegrares, está errado, né? Porque na verdade no original hebraico o sentido é expandir, alargar, né, no sentido de viver em liberdade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: percorrerei o caminho dos teus mandamentos, né, quando o meu coração for estendido. Então, o que ele está dizendo, irmãos, preste bem atenção. Eu vou traduzir um pouco aqui. O que ele está dizendo é que nesse dia a dia de ser alimentado pela palavra, nesse dia a dia de ter essa renovação, de aprofundar-se nos preceitos, na palavra do Senhor, o interior dele, o homem espiritual, é alargado, ou seja, ele atinge novos níveis em Deus pela exposição das palavras do Senhor. Irmãos, quantas pessoas nós conhecemos, né, que alguns anos atrás eram de um jeito e agora em Cristo a gente já vê uma pessoa bem mais poderosa no Senhor, bem cheia de fé, bem espiritual. A minha própria vida, eu era totalmente diferente antes de nascer de novo e depois também me tornei, era bem diferente mesmo depois de ter nascido de novo, mas enquanto eu não tinha acesso a essa palavra, através do rema, através do Ministério Verbo da Vida, que eu e você estamos tendo acesso. Eu era outra pessoa, mas pela exposição das palavras do Senhor, pela meditação constante da palavra, o meu coração foi enlarguecido. Então ele está dizendo que vai percorrer o caminho dos teus mandamentos. Ele não tá, isso não significa percorrer o caminho dos seus mandamentos, não significa começar a estudar a palavra, não. É como se dissesse: a revelação que está no caminho da tua palavra vai ser real para mim quando o meu coração estiver num nível em que ele esteja enlarguecido. Este é o sentido desse versículo. Amém? Vamos dar um tempinho, temos 5 minutos, vamos ainda fazer mais
parágrafo, o parágrafo do 33 ao 40, que é o parágrafo Re, né, da letra Re. Diz assim do 33: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e o seguirei até o fim. Eu vou logo meditando aqui. Aqui está falando claramente de perseverança, que é algo que você e eu devemos praticar, irmãos. A Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 1, que a perseverança deve ter uma ação completa. E muitas vezes os cristãos não estão alcançando promessas de Deus porque não perseveram na confissão da palavra. Não seja assim. E ele diz no 34, dai-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Mais uma vez, fazendo o link aqui com Tiago, capítulo 1, que nós citamos ainda agora, que se você necessita de sabedoria, se você necessita de entendimento para aprender a palavra, peça a Deus e Ele vai abrir a palavra, a revelação da palavra para você com clareza. Versículo 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. No Salmo 1, versículo 2, diz assim, que é bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz assim, no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa para você, faz isso. Começa a meditar na palavra com avidez, irmãos. Muitas pessoas pensam que meditar na palavra é estar só assistindo lives ou assistindo mensagens no YouTube. É muito bom, continue assistindo mensagens, continue assistindo lives, mas você tem que ter o seu devocional, você tem que ter a sua própria meditação, você tem que se alimentar da palavra, irmãos. E quanto mais você se alimenta da palavra, você vai ter prazer na palavra, né? Uma coisa leva a outra. O prazer na palavra faz você se alimentar direito, e você se alimentando constantemente com perseverança, você vai ter prazer na palavra. É estranho quando um cristão não tem prazer em ler. Eu já tive essa experiência, né? É por isso que Deus me permitiu que algumas coisas tivessem acontecido no início, antes de eu conhecer essa palavra da fé. Por exemplo, eu passei cerca de 6 anos sendo crente sem ser batizado no Espírito Santo. Eu vou falar de mim, irmão, não sei dos outros. Vou falar de mim. Era muito custoso, era muito penoso eu ler a Bíblia. Eu ouvi algum pastor dizendo, é muito bom que você lê a Bíblia. Eu lia a Bíblia e dava um cansaço, dava uma preguiça. Eu não entendia nada. Eu sei que muita gente tem assim, mas irmãos, de todo o coração, se você desejar com avidez a palavra do Senhor, se você se alimentar com avidez, você vai começar a ter prazer na palavra. Por quê? Muito importante. A palavra vai gerar fé. Através da fé você vai atingir novos patamares em Deus, né? Novos degraus em Deus. Através da fé, muitas coisas que você vê que acontecem de bênção na vida das pessoas vão começar a se manifestar na sua vida. Por quê? É impossível agradar a Deus sem fé. Então precisamos andar em fé, ouvindo e se alimentando da palavra. Versículo 36. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. É evidente que isso aqui na nova aliança você já tem a condição de se desviar. Como assim? Ora, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6 que o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei como esse salmista estava, mas estamos na graça. Isso significa que por você ter nascido de novo, por você ser a habitação do Espírito de Deus, o seu espírito é um novo espírito, não é um espírito recalchutado, você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, você tem acesso à própria presença de Deus, você já tem as ferramentas para ficar longe do pecado. Amém? Então você pode tomar a decisão você mesmo. Nesse mesmo trecho lá de Romanos capítulo 12, no versículo 2, quando diz desculpa, não vos conformeis com esse século, no versículo 1 ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra racional no original grego é logikos, ou seja, é lógico, é natural.
Tá? É uma coisa que você tem condições de fazer. Crucificar o seu próprio corpo é algo que você tem condições. Você não precisa fazer como o salmista fez. Me livra, Senhor, da carne ou da cobiça. Você tem condições de agir dessa forma e ficar longe disso, porque você nasceu de novo. Veja que é diferente a nova aliança. Amém, pessoal? Versículo 38. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Então ele mesmo está dizendo aqui que está temendo alguma coisa. Mas o Filho de Deus não anda por medo. Amém? A única coisa que a gente tem que ter de temor é temor a Deus, que não é medo. Temor a Deus, respeito a Deus. Mas as situações que se levantam, você não deve andar com medo, porque medo é o contrário de fé, irmãos. O medo, na verdade, é o que você está vendo que está acontecendo no mundo. O mundo jaz no maligno, e o espírito que há no mundo quer incitar o medo, e que é interessante que as pessoas que querem porque querem que você aceite o mesmo, muitas vezes diz que você é negacionista. Eu sei que alguns estão dizendo que é negar, por exemplo, a Covid, mas qualquer um, seria até tolice. Todo mundo sabe que existe a Covid. Ninguém nega a Covid, né? O que eles acusam de negacionismo é porque não está entrando nesse mesmo onda de medo. Irmãos, o Filho de Deus não tem que estar sendo levado por essa maré de medo, porque tem demônios por trás disso. Muitas pessoas morrem porque o medo é uma fé no negativo. Tá? Eu não estou dizendo que todos morrem por causa disso, mas estou dizendo que a coisa vai piorar se as pessoas ficarem todas com medo e desesperadas. É por isso mesmo que Jesus Cristo veio ao mundo, para desfazer as obras de Satanás, irmãos. E Jesus nunca ensinou medo de nada. Jesus sempre ensinou sobre intrepidez, sobre fé. Na verdade, a principal mensagem do Senhor Jesus é fé. Pode ler o Evangelho que você vai ver que ele repreendia quem não andava em fé, ele elogiava quem tinha fé, ele questionava por que as pessoas ainda não estavam andando em fé. Quando as pessoas eram curadas, ele dizia: filha, tua fé te salvou. Filho, tua fé te salvou. Sempre era por fé. Quando o homem questionou e disse: me ajuda, se tu podes alguma coisa, ele disse: se tu podes, tudo é possível a que crê. A principal mensagem do Senhor Jesus é fé. Amém? E o versículo 40 diz assim: eis que tenho suspirado pelos teus preceitos e vivifica-me por tua justiça. Irmãos, a vida de Deus, a palavra de Deus, ela é a própria expressão do Senhor Jesus, da vontade do Senhor. Amém? Há vida na palavra. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz significa que ela cumpre aquilo que ela diz, mas você precisa confiar no Senhor, crer, confessar essa palavra, andar em fé, para que os benefícios da palavra, que foi tantas vezes citada aqui no Salmo 119, como eu disse na primeira vez, não sei se você sabe, o Salmo 119 tem 10 palavras, 10 sinônimos, sempre expressando a palavra, os preceitos, os mandamentos do Senhor, etc, etc. Espero que você tenha sido abençoado, né? E vamos ter sexta-feira mais uma live sobre o Salmo da Fé. E eu quero aproveitar, pessoal, que está aqui, para convidar você, não sai agora, tá? Já estou vendo que tem alguém saindo, não sai agora, porque eu quero convidar você para a live que nós vamos ter nesse mesmo canal aqui, né? Do Verbo Maringá, a live que nós vamos ter com a irmã Kivânia Vidal, que ela é, se eu não me engano, psicóloga e professora do Rema, se eu não me engano, professora da Escola de Cura. Ela é uma bênção, uma mulher de Deus, e vai ter uma live amanhã de 8h30 da noite com a Fabiana, amém? Então todo mundo que está aqui, não perde, amanhã vai ser maravilhoso, ela vai ter uma live com a Fabiana, e ela é uma mulher de Deus ungida, e juntamente com a Fabiana vai ser uma bênção. O negócio vai ser violento mesmo, o negócio vai ser muito bom. Convida pessoas, manda os aviãozinhos quando começar, tá, pessoal? Manda muito aviãozinho, mas muito mesmo, para cada vez mais pessoas serem atingidas pela palavra de Deus, serem libertas pela palavra de Deus, amém? Sejam abençoados, ficam ligados aí. Além dessa live amanhã de 8h30 com a Fabiana, nós vamos ter às 6h30 ou 6h15. Eu vou mandar o aviso na sexta-feira, a nossa live também, continuando aqui o Salmo 119 na terceira parte. Amém?
Sejam abençoados, fiquem na paz do Senhor.